Olá, começando mais um programa Mergulhando na Palavra aqui no Bola TV. Hoje continuando com o assunto criação, focado em Gênesis, e porque tivemos várias perguntas, algumas que o pessoal vai mandando para nós também aqui participando, porque estamos na internet, afinal de contas é legal a sua participação também. Novamente, comigo hoje aqui eu sou o Bruno e junto comigo o pastor Du. Tudo bom, pastor? Tudo bem, Bruno? Prazer estar aqui de novo. Legal, prazer é nosso. Também o pastor Daniel Lopes. Tudo bom, pastor? Valeu, Bruno. Prazer imenso estar com vocês. Hein? Legal. Continuando, no assunto da criação, do Gênesis, rende muita coisa. Uma das dúvidas que o pessoal tem bastante, e mandaram inclusive uma pergunta pra gente, é referente às etnias, Porque, tudo bem, Deus criou o homem, sua imagem e semelhança e tudo mais, mas nós somos muito diferentes, Algumas pessoas são parecidas, tem gente que, meu pai até brinca, É do mesmo lote, Veio da mesma fornada, da mesma forma, mas tem etnias totalmente diferentes, Tem pessoas que são bem brancas, O pessoal lá, os nórdicos, tem os negros, tem os asiáticos, enfim, tem uma diversidade de pessoas. E como que a gente pode responder aí o nosso telespectador, nosso participante pela internet, em relação a isso? Acho que a gente tem aquela ideia sobre a criação, Então, se Deus criou, então Ele já criou com aquela característica, Então, indo na contramão do mundo, mas entendendo que Deus nos criou com a capacidade de evoluir. Então, parece que é uma coisa contrária à outra, Mas não, Deus nos criou com a capacidade de evoluir, de se aprimorar, de se transformar. Então, por exemplo, você tem os africanos, E a gente sabe que aquilo é uma proteção natural numa terra com um sol intenso, uma proteção através da melanina. Então, eles evoluíram até ter uma pele capaz de suportar aquele sol intenso naquele lugar. Então, você tem essas adaptações que o corpo humano, pela criação de Deus, foi capaz de fazer. Então, por exemplo, se a gente pega uma pessoa do Brasil hoje, dos trópicos, e coloca numa região de muito frio, ele vai sofrer por 4 meses. Mas depois ele para de sofrer, o corpo dele é capaz de se adaptar a esse frio. E a mesma coisa ao contrário, você pega alguém de uma região muito fria e coloca aqui no Brasil, ele vai sofrer por um bom tempo e depois o corpo dele vai começar a se adaptar a isso. Então Deus nos criou uma capacidade de adaptação. E essa capacidade de adaptação, ela começa a ter diferenças entre nós. Então Deus criou o homem a partir de Adão e Eva ali, E o homem vai se povoando o mundo, E ele vai adquirindo características daquele lugar, por causa da temperatura, do clima, da forma em que eles vivem, daquilo que eles comem, Você tem, por exemplo, os flamingos, Que eles comem um tipo de camarão. E a pigmentação dele daquela cor vem por causa da comida que eles comem. Então, eu acho que o homem tem essa capacidade de adaptação. A Bíblia também fala um pouco, das origens dos povos, da dispersão, quando um foi para um lado, outro foi para outro. Aí, em Gênesis mesmo, vai dando uma ideia de que também cada um foi para um canto e, enfim, foram formando povos diferentes. Dá sim. E o curioso é que se a gente pensa o povo que Deus está criando, é lógico que o Jardim do Éden é mais ou menos na região do que hoje é o Iraque, Mas aí depois o pessoal migra ali para o Oriente Médio e tudo. E ali, em geral, o pessoal é moreno para moreno médio, E depois que surgiu a genética, a gente sabe que tem genes dominantes e genes recessivos, Então, às vezes, uma pessoa que aparentemente é morena, ela carrega um gene de olho claro, um gene de pele clara, mas ele está dormente ali, ele está meio que escondido. E numa geração futura, no neto ou no bisneto, pode aparecer uma pessoa mais clara. E se ela continuar se unindo a pessoas claras, vai mantendo essa cor de pele. Então, o curioso é que pela genética hoje a gente sabe que o moreno médio ele pode gerar tanto o homem muito branco quanto o negro bem escuro. Então é legal pensar que Deus cria o homem numa região desse moreno médio que ele pode produzir qualquer um, Esse povo tem essa capacidade. Além disso, quando a gente olha o dilúvio, Deus destrói tudo e depois sobra Noé e os 3 filhos Sem, Cã e Jafé. O Sem dá origem aos semitas, que é esse povo meio judeu, parecido com o árabe também, que vai vir depois com Ismael. Então são morenos, E só que o Sem, aí tem o Cã.
o Cã ele era mais escuro, ele era mais moreno e ele dá origem ao povo que a Bíblia chama de Misraim, que é o Egito. Ele dá origem aos egípcios, dá origem a todos aqueles povos africanos. Já o Jafé era mais claro. Então, segundo o relato da Bíblia, eles vão migrando para a Europa, mais para o norte da Europa. Então, cada um ali, por serem filhos de um moreno médio, que eu imagino que fosse o Noé, uns manifestam genes recessivos de mais olhos claros, pele mais clara, e outros têm esse gene mais dominante, que é o escuro, né? E dali saíram todas as raças, né? Eles se isolaram em determinados locais geográficos e aquele gene foi sendo reproduzido e mantido ali. Foi assim que as raças surgiram, bem tranquilo, né? Tem gente que quer dizer que a Bíblia é mentira, porque não, como é que cria um e nasce um monte? Davi, por exemplo, é um cara que nasceu ruivo, branco, no meio de pessoas mais morenas, como foi o caso de Esaú também. Jacó era mais moreno e Esaú era ruivo. Tanto que o apelido de Esaú é Edom. Edom vem significa vermelho, né? É simples também, né? Já que, que eles analisam dessa forma, fala para explicar pela ciência. Então, como né, da primeira célula... Do primeiro casal, sai sai tudo. Tudo né? também. Dá para sair, sendo morenos médios. Se nascesse um cara muito branco, assim, o nórdico, se Adão e Eva fossem muito brancos, seria difícil eles terem esse gene mais escuro, porque o gene de olhos escuros e pele escura é dominante. Então ele não ia dar para ele ficar escondido ali. Então é o fato do povo ali do Oriente Médio, onde surgem as primeiras civilizações na Mesopotâmia, são pessoas morenas, né? E o moreno pode produzir tanto claro quanto escuro. E aí essa questão também da adaptação, por exemplo, o Japão é chamado de terra do sol nascente, né? Então, quando o sol está nascendo, como é que você fica? Fica com o olho fechadinho, é por isso. Né? Boa, então, é verdade. Né? Puxa então vida. vai mudando a Aí característica de tanto do forçar povo. a vista, né? Fica Ficou... forçando a boa, vista. essa é verdade. Ele já nasce com a proteção natural do sol tipo, nem nascente. precisa mais abrir, já fica assim, já, tinha né? óculos escuro na época. Verdade. O pastor Iguchi costuma brincar que os asiáticos vão ser os primeiros a subir, né? Porque vai ser num piscar de olhos. Não piscar, ele pisca vai mais tá rápido. mais rápido. É verdade. Bom, muito bom. Tem outra pergunta também interessante aqui, que é a seguinte. Se Deus criou tudo e todos, por que só o povo de Israel é considerado o povo de Deus? Pergunta boa, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar uma cidade que está em caos. E você é responsável por aquela cidade. Como é que você faz? Você manda alguém de fora para aquela cidade para mudar o caos daquela cidade, ou você pegaria alguém lá de dentro? Foi o que Deus fez. Ele vai, escolhe um homem ali dentro, uma família, e naquela família Deus fala assim, olha, eu vou te dar um monte de instruções e um celular. Você pode falar comigo. E daqui de cima eu vou te dando as instruções. Então, as instruções que eu te der, quem te ouvir será abençoado, e quem não te ouvir vai ser amaldiçoado, não pela minha maldição, mas pelo fato de não me ouvir e não conseguir lidar com todo esse caos. Então Deus, ele não é que ele tem o preferido, né? Que é essa questão, né? O povo se sente enciumado, né? Poxa, Deus então tem o preferido? Não. Deus escolheu o povo hebreu para ser sacerdote sobre a terra. Esse é um modelo. Então falou para eles assim, olha, eu vou ficar aqui, eu fico ligando para você. Eu vou te dando as instruções, eu vou te falando como tem que ser as coisas, né? Então, quem te abençoar vai ser abençoado. Então, Deus fala com que todas as nações seriam abençoadas através de Abraão, né? Do povo dos hebreus. E quem abençoasse ele, o povo hebreu, seria abençoado também. Então, quem que eles tivessem concordância, tivesse o povo hebreu como um modelo, como um exemplo, estaria seguindo as instruções que Deus tinha dado para o povo hebreu. Então, Deus selecionou um povo dentro daquele lugar, para que eles fossem sacerdotes sobre o mundo, numa terra de caos. Né? Então não é questão de ser preferido, mas questão de que Deus elegeu. Ele criou aquela família ali para servir de exemplo, de modelo. Em vez dele mudar todo mundo, né? Ele tem um exemplo E precisava, né, de usar alguém, algum povo, formar um povo, na verdade um povo formado, porque também é interessante ver que quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo que não era um povo fechado, que não aceitava ninguém entrar, né? Mas tinha que se adaptar. Né? Eles fechavam-se para guardar a cultura, mas se alguém também pretendesse
fazer parte, desde que seguisse os mandamentos Era também. permitido. Porque foi aumentando, né? E Deus, ele fala, né, para que as pessoas viessem a acolher o estrangeiro, né? Não era para repudiar o estrangeiro, mas para acolher o estrangeiro, mas não se contaminar, Não se pela contaminar, cultura do estrangeiro, né? Com certeza, guardando a cultura que Deus implementou, né? O legal são você ver as opções que as pessoas vão fazendo, né? Você vê enquanto o Abel optou por servir a Deus de forma correta, Caim entregou qualquer oferta para Deus, foi amaldiçoado por causa disso e gerou uma descendência de povos amaldiçoados, com Tubal, Caim e os seus descendentes, né? E agora, quando a gente olha Sem, Cã e Jafé, esses três descendentes de Noé, o Sem, como eu falei, dá origem aos semitas, né, que são não só os judeus, mas os povos daquela região. Mas a Bíblia fala, por exemplo, que engrandecerei a Jafé, e Jafé dominará sobre Sem. Então, o povo semita, que era o escolhido, Deus já estava profetizando que por um período eles iam servir ao outro Jafé, que não seria o escolhido, entre aspas. Mas o que aconteceu de interessante é que dentro dos descendentes de Sem, o pessoal optou por buscar a Deus. Deus se revelou aos três, os três conheciam a palavra, mas dois se abandonaram e um ficou fiel, e Deus de dentro deles constituiu essa nação de Israel, quando ele tira o povo do Egito, e ali ele constrói a nação israelita, né? Quando Deus aparece lá no Monte Sinai, entrega a lei para Moisés, e ali constitui uma nação, e Deus também escolhe e rejeita tribos dentro do povo de Deus, né? Efraim era uma tribo poderosa, mas que depois caiu em pecado, Deus rejeitou. A tribo de Dan também era poderosa com Sansão, eles começaram a pecar, Deus foi rejeitando, até que sobrou Judá só no final da história, né? Então, até dentro do povo de Deus, baseado nas escolhas e nas atitudes, Deus vai selecionando ou não, né? Vai depender das opções de como a pessoa usa o livre-arbítrio. Aquele povo foi escolhido que ele se colocou à disposição. Sim, se outro tivesse sido, poderia ser o outro povo. E aquele que está em Cristo Jesus, a palavra fala que nós somos herdeiros dessa herança, mais até que o próprio judeu de sangue. Né? Que nós não precisamos ter herança genética nenhuma de um judeu para ter a herança de Abraão sobre a sua vida. E a questão dessa herança também é você ser um sacerdote sobre o mundo. Né? Então, aquele que está em Cristo Jesus, ele também, através do Espírito Santo de Deus, ele tem esse celular. Ele continua fazendo a mesma coisa, né? Recebendo a instrução de Deus num mundo em meio ao caos. Então, aquele que está junto, que ouve, aquele que recebeu a direção de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, ele continua sendo. Então, esse que está em Jesus, ele também é o escolhido. Ele também é alguém formado por Deus para ser sacerdote sobre o mundo, para ajudar as pessoas em meio ao caos, para levar amor onde não há amor, para levar paz em meio à guerra. Né? Então, Deus continua com essa que ele criou com Abraão. Verdade. João falou, né? Mas a todos quantos... Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então esse conceito de povo escolhido hoje em dia já é bem mais abrangente. Né? E eu acho que pode estar embutido aqui, implícito nessa pergunta, o que o nosso telespectador mandou, o nosso internauta, que é o seguinte... por exemplo, vou dar um exemplo em relação a esses últimos conflitos que a gente tem, Israel-Palestina. A gente teve recentemente, ano passado, mais uma etapa aí, né, de um embate, Hamas jogando bombas sobre Israel. Aí quando você, enquanto cristão, entendendo que a palavra diz, né, de abençoar Israel, pede, ore por Israel, né, e se você não coloca que você também está falando para orar pelos palestinos, tal, as pessoas falam, vocês... Porque eu vi isso, né, por exemplo. Vocês estão defendendo Israel, vocês querem que os palestinos todos morram, porque só os judeus e os cristãos para vocês que prestam, o resto não. E não Terrível, é isso, né? Não. Eles fazem uma mistura e não tem nada a ver. Na verdade, porque existe uma questão política e tudo mais também por trás, né, da provocação eterna aí que existe também. E sempre a gente analisa, olhando, vê que os ataques começam por parte dos palestinos. Israel se defende, né, como pode e como às vezes a guerra pede, infelizmente, né? Mas é triste ver isso, né? Mas não quer dizer que nós aqui torcemos para que outros povos se deem mal nas mãos Bruno, de Israel, né? Eu tive uma discussão na rede social por causa disso, né? E aí eu falei assim, a gente tem que orar por esse conflito. E o cara já veio com essa, mas você quer então que os judeus se deem bem? Eu falei, não, irmão, olha o que eu coloquei para a gente orar. E a gente ora pela paz. Não é para que um vença, a gente ora pela paz, né? E, poxa, Deus ama os palestinos, sem dúvida alguma, como cristão a gente entende isso.
né? E a gente tem um conflito ali religioso de muitos anos, né? De uma manipulação satânica, né? A respeito do conflito. Você tem duas pessoas e você tem um terceiro criando caos entre elas, né? E aí esse terceiro, ele não está nem aí com a briga, né? Então ele joga ali, ele provoca o palestino, ele provoca o judeu, os dois entram nessa crise e tem que se defender, e tem que lutar. Se você for perguntar para um palestino, ele tem razão, ele vai falar que ele tem convicto no que ele está fazendo. E o judeu, ele está convicto de que tem que se defender, né, ao mesmo tempo, né? Então você tem um terceiro ali fazendo bagunça, né? Você tem esse caos, essa ordem. A desordem é boa para as trevas, né? A desordem, a bagunça, né? Vai complementando os planos de Satanás. Mas há um nível de desinformação tremendo também, porque o pessoal, quem é antissemita, né, que isso é, além de ser pecado, é crime, né, que é o judeu é uma raça. Aí o cara que odeia o judeu, ele é racista. Então, às vezes, o cara acha que racista é só contra o negro, né? Mas o antissemita convicto, ele é um criminoso, porque o racismo é crime. Então, o antissemita, ele fala que o judeu domina o mundo, né? Com os Rothschild e Rockefeller, e eles dominam tudo. Realmente, eles são satanistas e dominam mesmo. Mas a mídia é muito anti-Israel. Não sei se você vê um jornal, fala, não, porque Israel matou tantas criancinhas. Mas eles não falam o outro lado da história, que é a Palestina é dominada por um grupo terrorista chamado Hamas. Hamas significa violência, tanto em árabe quanto em hebraico. Então, e esse grupo que significa violência, o nome, eles falam, a gente não quer terra, a gente não quer dinheiro, a gente não quer nada. A gente só quer uma coisa, o extermínio de todos os judeus do planeta Terra. Sim. E o lema do Hamas é, nós amamos a morte tanto quanto os judeus amam a vida. Então, como é que você dialoga com o pessoal desse? Não tem como. Usam crianças como escudo humano. O escudo né? humano. Enfim. Você vê, Israel tem uma defesa antimíssil muito boa, né? Então, os palestinos jogavam 150 mísseis por dia contra Israel. E era até um lançamento, assim, irracional, porque 30% desses mísseis nem chegavam ao território de Israel, caíam dentro da Palestina. E aí as crianças que morriam, que eles mesmos mataram, a culpa era de Israel. Sempre, né? Israel manda milhões de dólares por mês de mantimentos e remédios para a Palestina, seja na faixa de Gaza quanto na Cisjordânia. Isso ninguém fala. O dinheiro todo que Israel mandou para construir hospitais e escolas, eles gastavam milhões de dólares construindo túneis, que cada túnel subterrâneo para chegar a Israel de forma clandestina custa 3 milhões de dólares. Então, isso ninguém fala, né? E os palestinos são pobres coitados, como moradores de comunidades carentes no Rio de Janeiro, que são dominados por um grupo de traficantes. Isso é a Palestina. Verdade. É um grupo de pessoas normais dominado por um grupo de traficantes de armas e drogas e terroristas. Então é uma pena, terrível. Pena. Deus os abençoe. Coitados, são pobres coitados. Verdade. Mais uma pergunta, ainda sobre criação, Gênesis e tal. Essa aqui Essa é polêmica sobre os Néfilins, os gigantes, que estão lá descritos em Gênesis 6:4. Qual a diferença entre os filhos de Deus e filhos do homem ainda citados nesse versículo? O que a gente pode falar sobre gigantes, Esse tema Néfilins? é polêmico, hein? E tem um problema que eu gosto desse tema. Quanto tempo nós temos? A questão é que é interessante ler na palavra, né? Porque o que gera dúvida é isso, né? Que Deus fala, primeiro ele fala filho dos homens, né? E depois ele fala filhos de Deus. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, né? Então, quer dizer, qual que é essa diferença, né? Tá falando de quem? Tá falando de anjos, tá falando de pessoas, todos somos filhos de Deus e todas essas coisas, né? E aí essa abordagem é dos anjos caídos, né? Dito na palavra como os filhos de Deus, né? Primeiramente filhos de Deus, gerados em Deus, mesmo ali, né, no céu. E aí eles falam que eles se apaixonam pelas mulheres, né? E aí começa então a ter uma mutação ali terrível, e aí a palavra vai se... O pastor Daniel tem PhD nisso aí. Eu gosto desse assunto. Não, pra gente, assim, como brasileiros na nossa era, é difícil a gente mergulhar no texto e tentar pensar o que Deus está querendo dizer com isso ali na palavra, né? Mas para quem vivia naquela época, a palavra filhos de Deus era bem clara, porque a Bíblia fala que Adão era filho de Deus, porque Deus construiu Adão, mas os filhos de Adão eram filhos de Adão, né? Binei Adam que fala. Então o judeu sabia que filhos de Adão é o ser humano, e Binei Elohim, são os filhos de Deus, são os anjos. E a gente não vê, tirando Adão, nenhum ser humano sendo chamado de filho de Deus no Antigo Testamento.
Em Deuteronômio, Deus fala que no futuro ele fará uma nova aliança e então serão filhos de Deus. Fala que no futuro. Depois da morte e ressurreição de Cristo, o homem é chamado de filho de Deus. Mas no Antigo Testamento não. Como a gente vê Jó falando no capítulo 38, Deus pergunta para Jó, onde estava tu quando eu criei o mundo? E ele fala uma expressão muito interessante. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então quem estava lá rejubilando e cantando não era a gente, né? Porque Deus estava criando o mundo ainda, eram anjos. E os judeus sabem que filhos de Deus é uma escala angelical. Se a gente pega um filósofo judaico da Idade Média, o Maimônides, ele faz uma hierarquia angelical de várias classes de anjos, aí querubim, serafim, tem outros nomes diferentes, né? São as rodas que aparecem em Ezequiel. E tem lá os Binei Elohim, é uma classe angelical. Então, fica meio evidente que Deus está falando que anjos tiveram algum tipo de mistura com as mulheres humanas, né? Para a gente, outro argumento interessante para desenvolver isso, é só você pensar, poxa, se filhos de Deus eram homens que serviam a Deus e filhas dos homens eram mulheres que não serviam a Deus, é estranho, né? Porque eu nunca vi um cara crente casar com uma mulher que é ímpia e nascer um gigante, né? Ia ser fácil formar um time de basquete, né? Não é uma coisa só pegar literal, um crente, né? uma ímpia e casar que vai nascer um maluco de 3 metros de altura, né? Verdade. Eu nunca vi isso. Não Até dá pra- conheço até casais que um é convertido, o outro não, e o filho não é gigante. De Verdade. 3 a 5, né? Imagina um jogador de basquete 5 Imagina. metros. Era fácil, né? Incestando Não, assim. LeBron James com 5 metros. Era né? fácil de montar um time de vôlei ou de basquete, né? Então, eu acho que fica meio evidente que há uma comunhão ali. Agora o cara pergunta, mas o anjo consegue ter relação íntima com a mulher? Eu não sei exatamente. Há relatos de pessoas que são violentadas por espíritos, né? Tem o caso dos íncubos, né? Que são demônios que atormentam as pessoas na madrugada. Às vezes a mulher acorda até arranhada, machucada. Mas o que a gente sabe que existe são os famosos rituais de fertilização, né? Que é quando os satanistas se reúnem, isso existe desde o mundo antigo, e as entidades extraem o sêmen do homem. Essa entidade recebeu o nome de súcubus, que é uma entidade que puxa o espermatozoide, depois inseminam em outras pessoas, e esse é o íncubus, né? Por isso que é o in, né, de incubar, e o súcubus de puxar. Então eu creio que o que aconteceu ali foi um ritual satânico de fertilização, né? Eles pegaram o espermatozoide, fizeram algum tipo de engenharia genética no espermatozoide. Aí o cara fala assim, pô, mas demônio tem essa capacidade de mexer no espermatozoide? Pô, se o homem tem, se o homem que é tão menos assim, inteligente que o anjo, ele consegue fazer essa mudança, eles com certeza fazem. E aí eles montaram um exército de super soldados para destruir o povo de Deus. Foi isso. Criaram os Nefilim, que é uma palavra interessantíssima em hebraico, porque vem de nafal, que é o verbo cair. Então os gigantes em hebraico são os caídos. São anjos caídos que criaram esses corpos gigantes e alguns deles se transferiram para dentro desses corpos, né? E aí existe uma teoria curiosa que esses anjos que abandonaram a sua morada original, como está em 2 Pedro, e entraram nesses corpos gigantescos, quando eles morreram no dilúvio, eles se tornaram esses espíritos imundos, esses que incorporam nas pessoas, né? Porque uma potestade, um principado não consegue incorporar em ninguém, senão mata a pessoa na hora, né? Então, foi uma tentativa de criar um exército de super soldados para destruir o povo de Deus. E aí Deus fala, o meu espírito não contenderá mais com o homem, porque ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. O que eu creio que Deus está falando essa raça aí não é humana. E eu dou 120 anos de prazo para quem ainda é humano se converter. Depois de 120 anos veio o dilúvio. Então quem hoje é grandalhão, na opinião de vocês, não precisa ficar preocupado. Não precisa não. O cara que é um pouco, né, 2 Não. metros pra cima e tal. É. Pô, será que eu sou descendente de gigante do mal? É verdade. Você não vê gigante, por exemplo, atuando a favor do povo de Deus. Nunca. Né? Mas você vê o Golias, né? Um filisteu contra o povo de Deus. Isso. E alguns outros gigantes que aparecem. Nunca os gigantes estão associados ao povo de Deus. Sempre contra mesmo. Tem várias raças, né? Tem Anakim, que são os filhos de Anak, tem Og, que era o rei de Bazã, tem os Zanzumim, Refaim, são várias raças gigantes também, não tinha um só não. E cada um numa linha satânica, né? São todos, montaram impérios diabólicos ali no mundo antigo, mas você vê, 2 homens de Deus, Josué e Caleb, exterminaram os gigantes. A Bíblia fala que alguns sobreviveram,
se refugiaram na cidade de Gate, que era uma das 5 cidades dos filisteus. E aí depois de alguns séculos a gente vai ver que vem um gigante dessa cidade, que é o Golias, né? Ele é descendente dos antigos gigantes que se esconderam morrendo de medo de Josué Talvez e já Caleb. nem tão mais grande, né? Como os Não tão Néfilins grandes, originais. os originais eram monstruosos, né? Mas o que eu acho legal é Caleb com 80 anos de idade, chega para Josué e fala: Josué, eu lutei com você a vida toda, estamos aqui na Terra Prometida, e até hoje você não me deu uma terra minha para eu criar minha família. Aí o Josué fala: cara, tem aquele monte ali de Hebron ali, pega aquele monte para você. Cara, eu fico imaginando um monte assim, tipo no Senhor dos Anéis, a terra de Mordor, né? Parada tenebrosa assim, com raios, Sinistro. porque era onde moravam os gigantes. Moravam cara. gigantes. Aí eu fiquei imaginando, né? Caleb falar: cara, eu sou um senhor de 85 anos, você vai me dar uma cidade cheia de gigantes? Cara, Caleb virou e falou: pô, muito obrigado. Pegou a espada dele, subiu um monte igual um psicopata lá e matou todos os gigantes, e os que sobreviveram fugiram morrendo de medo dele. Então, por mais gigantes que os caras fossem, eles corriam de um homem de Deus verdadeiro. E é isso que a gente profetiza para todo mundo que está ouvindo aí. E Davi tem essa sede, né? Ele é um menino pequeno naquele momento, né? É E verdade. aí todo o exército ali olhando para o gigante, temendo, e fala: pô, vai ter que ser eu? É. Ficou 40 dias perguntando se alguém queria brigar e ninguém foi, né? É verdade. Nem Jonatas, que era o soldado kamikaze de Israel, não teve... ou não teve coragem de ir, ou estava doente ou machucado, né? Eu sei que ele não pôde ir, né? É verdade. Ele tinha certeza, né, Davi, nesse caso, que Deus era com ele e que aquele que se opunha não era de Deus. Uma né? estratégia de Não tinha marketing chance que nenhuma. existe É. até hoje em relação ao medo, né? Uhum. Então, toda guerra tem uma verdade. estratégia de marketing muito É, grande. uma porque- operação psicológica, né? psicológica, É. né? Então, por exemplo, se Israel tivesse se levantado e falado assim, ó, não vai ter briga tete a tete nenhuma, não. Vamos pra cima e vamos matar É. vocês. Tinha acabado. Mas aí eles propuseram, não, vamos colocar um contra um, eu tenho o meu homem aqui, acho o de vocês Isso. aí. E Israel ficou paralisado naquilo. Tudo bem, aceitou aquela proposta. E por quê? Mas Deus tinha um propósito naquilo, né? Tinha Pegar o levantar menino, Davi, né? como Deus fala, né? Que ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Ele falou assim, não, vou precisar pegar o menor. Vou pegar um menino cheio de coragem, cheio de unção, que seja dependente de mim. Uhum. Não seja dependente da espada, da armadura, é o que o Davi faz, né? Ele sai, não quero espada, não quero essa armadura, não quero nada. Vai lá, pega umas pedrinhas para derrotar o gigante. A glória de Deus sempre está nisso. Não está nas nossas forças e capacidades, está na nossa fraqueza, né? Porque é na nossa fraqueza que Deus é glorificado, né? E Davi faz isso, né? Com Vai lá certeza. e pedra para O cima. exterminador de gigantes, né? Legal. É. Então é isso, a gente não precisa temer gigante nenhum, né? Não. O maior Deus é gigante que conosco. tem é Deus, ele está conosco. Em nome Amém. de Jesus. Legal, chegamos ao final de mais um programa. Agradecer aqui, pastor Du, obrigado. Obrigado você, Bruno. Valeu, pastor Daniel Lopes Valeu, também. Bruno. Obrigado aí. Muito obrigado pela sua audiência. Pode mandar sua pergunta para os próximos programas, interagir através aí do contato que está na tela. Tá ficando por aqui mais um Mergulhando na Palavra. A gente volta. Fica na paz. Valeu, Deus abençoe. Tchau.